E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com a Camila Jatene, aprovada em primeiro lugar no concurso do TRT-12 para analista judiciário. Gente, olha que coisa mais chique. Camila, seja muito bem-vinda. Oi, Laura, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouco mais da minha história contigo e também com quem vier nos assistir. Fofa, muito obrigada. Primeiramente, parabéns, né, por essa super conquista. Ser aprovado em qualquer colocação já é uma grande conquista, mas o primeiro lugar, assim, eu acho a coisa mais chique do mundo. Assim, nunca passei em primeiro lugar em nada, assim, muito legal mesmo. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, fiquei muito feliz também. Então, ó, a gente vai querer saber tudo sobre como foi a sua preparação e tal. Fiquei muito feliz de ter feito, de alguma forma, parte dessa jornada, né? Igual você mencionou antes, com as dicas, com os mapas. Quero saber tudo sobre a sua experiência. Mas para a gente começar a te conhecer um pouquinho mais, conta pra gente, assim, a sua formação e de onde veio... Eu já tenho um palpite da sua formação, né? Mas, assim, sua formação e de onde veio a vontade de prestar concurso público. Então, eu sou graduada em Direito e algo que me estimulou muito a entrar para esse mundo dos concursos foi o fato de que eu me formei no ano de 2020. Na verdade, né, o meu último ano de faculdade foi em 2020, quando estourou a pandemia, e aí eu precisei fazer meu último ano de graduação online. Né? A gente estava confinado naquele momento e todos precisamos nos adaptar. Por incrível que pareça, eu tentei, né, otimizar mais o meu tempo nesse momento. E como as provas da ordem foram suspensas, eu decidi começar a estudar um pouquinho para concurso. Já que, de todo modo, né, aquele conteúdo que eu estava vendo para os concursos, eles me ajudariam no exame de ordem futuramente. Só que foi muito interessante, porque eu tive um contato importante com o que foi estudar certo e o que foi estudar errado. Porque nesse primeiro momento eu tinha a vontade, mas eu estudava muito errado, né? Eu tentei conciliar dois concursos que hoje eu diria que para uma pessoa iniciante são inconciliáveis, porque editais completamente diferentes, bancas completamente diferentes. Eu não fazia revisões, eu quase não fazia questões. Então, eu levei bomba nessas duas provas, né? Não passei. E depois que eu fiz o exame de ordem, eu decidi, inclusive, advogar. E comecei a advogar. Advoguei por um tempo, mas eu achei que eu não tinha exatamente o perfil que a profissão pedia. E aí eu comecei a pensar: será que eu realmente não tinha habilidade para o concurso público? Será que eu não tinha inteligência? Que a gente pensa, né, que precisa ser super inteligente. Ou será que eu estava cometendo erros de principiante? E aí foi quando eu decidi retomar os meus estudos, agora de uma forma correta. Eu escolhi um concurso para fazer, eu estudava exclusivamente para a Justiça do Trabalho, e antes de começar a pegar os conteúdos, eu comecei a pegar dicas, estudar um pouco sobre o método que eu ia usar, que foi quando eu conheci primeiro o Laura Morim, né, que antes era Lulu Concurseira. E várias dicas eu aprendi contigo e depois vim a conhecer os mapas. Também me ajudaram muito. Então, foi um desejo que surgiu ali na pandemia e que voltou a florescer quando eu não me encontrei na advocacia. Entendi. Gente, que legal. O pessoal do direito, ele já vem com uma veia, assim, de que os concursos existem, né? Porque eu que venho na engenharia, a gente nem sabia que, tipo, existia concurso sem ser para advogado, sem, sabe? Tipo, eu sempre achava isso. Mas, nossa, muito legal. E aí, conta pra gente, então, né? No início, se você começou estudando errado, acho que todo mundo, né? Que atire a primeira pedra, quem já começa engrenado direitinho, né? Eu também comecei bem errado lá em 2017, ficando velha. Mas aí, então, quando você se ajustou, conta pra gente, assim, qual foi o método, em linhas gerais mesmo, assim, o método que melhor funcionou para você depois que você se arrumou, assim, você preferia PDF, videoaula, como que você encaixava cada coisa, as questões, como foi? Então, logo que a gente começa, a gente precisa ter um primeiro contato com os conteúdos, né? Então, enquanto eu ainda não tinha fechado o edital, eu fazia aquele método de uma revisão a cada 4 semanas. Basicamente, durante 4 semanas eu avançava em conteúdo e na quinta semana eu fazia a revisão de tudo que eu havia estudado. Na 10ª semana, eu fazia uma revisão de todas as anteriores. Então, eram revisões cumulativas.
No meu dia a dia, eu usava principalmente, inicialmente, né, os PDFs. Eu achava que era mais interessante para otimizar o meu tempo, porque além da videoaula não conseguir contemplar todos os detalhes, para mim, eu conseguia ler mais páginas do que o correspondente a uma hora de videoaula, por exemplo. Sim. Então, eu achei que funcionou no sentido de otimizar o meu tempo, porque todo mundo quer passar logo, né? E eu achei que isso iria me ajudar a acelerar a minha aprovação. Então, durante 4 semanas, eu lia os PDFs, não lia completo, né? Selecionava uma quantidade de páginas e depois fazia as revisões cumulativas daqueles assuntos. As questões eu fazia quando eu terminava um bloco de PDF e também nas revisões, para manter aqueles assuntos sempre bastante vivos, bastante frescos na memória, também para me adaptar à forma que as bancas faziam as cobranças. Ah, Tu perfeito. achas que ficou claro ou ficou confuso? Excelente, não, perfeito, entendi. E muito bom, né, isso de a gente colocar as revisões de uma forma, porque a revisão, ela precisa existir, mas há várias formas de a gente fazer, né? Então, o importante é você sempre ter esse contato com o material e como você fazia a revisão cumulativa, de voltar desde o início, então você conseguia manter isso muito bem. Gostei. E aí, me conta então, você tinha se formado, passou na OAB, né? Não foi que você ia começar a divulgar e tal? E aí, como ficou a sua rotina, então, em questão de organização do dia? Essa é uma dúvida que o pessoal sempre faz. Quantas horas tem que estudar para passar? Qual horário que é melhor de estudar? Qual você dá mais certo? E assim vai. Então, eu tive, assim, algo que eu considero realmente um privilégio, que eu tive a possibilidade de sair da advocacia para me dedicar integralmente aos estudos. Então, eu estudava algo entre 6 e 8 horas por dia. Legal. Mas eu acho que é mais importante a qualidade do estudo do que a quantidade de horas em si. A quantidade, ela vai definir mais, assim, o ritmo em que você avança. Porque se eu tenho mais horas por dia de estudo, desde que eu consiga estudar com qualidade, eu vou consumir mais matéria. Mas eu posso fazer menos horas e ainda assim estudar com qualidade. Eu vou estar aprendendo da mesma forma. Um aplicativo que me ajudou foi, à época, o Aprovado. Eu usava a versão gratuita dele e me ajudava a cronometrar as minhas horas de estudo por matéria. Assim eu via se eu não estava negligenciando nada, porque geralmente a gente tende a deixar um pouquinho de lado ou as matérias que a gente não gosta, ou as que a gente tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, tinha dificuldade em raciocínio lógico matemático, eu também tinha dificuldade em algumas matérias de direito constitucional, e para ver se eu não estava abandonando, que a gente sabe que cai, e uma questão faz diferença, eu ia lá no aplicativo e via como é que estavam as minhas horas de estudo em cada uma dessas matérias. Você olhava, tipo, aquele histórico, né, de quantas horas você tem em cada matéria, para ver se não estava deixando nada de lado, né? E você montava algum planejamento de antemão, ou você ia, assim, na sensação do dia, assim, como que eu vou fazer hoje? Então, eu fiz como cursinho base o Estratégia Concursos. E eu tinha uma assinatura que ela dava direito às trilhas estratégicas, que são como se fosse um roteiro que eles oferecem, mas ele não é um roteiro planejado para você. Ele é um roteiro genérico. Para mim, no início, foi interessante, porque como eu comecei sem ter uma noção de quantas horas eu conseguia estudar no dia, quantas páginas eu conseguia ler por hora, pelo menos me ajudou a entender o que dar prioridade ou como me organizar. Então, inicialmente, eu fui me guiando pela trilha estratégica. Caso eu não conseguisse vencer aquilo que eles definiam como um dia, não tinha problema, eu seguia o meu ritmo e no dia seguinte dava continuidade. Como eu digo, foi um norte importante para eu depois fazer o meu próprio cronograma. E aí eu fazia semanalmente, antes da semana começar, né, geralmente os domingos, um cronograma que eu tinha como meta cumprir. Caso eu não conseguisse cumprir, mas digo, não tinha problema, eu passava para o outro dia ou tentava compensar no fim de semana, porque a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer algum contratempo, alguma coisa que fuja ao nosso controle, e que naquele dia a gente não consiga estudar todas as horas planejadas. Então, eu tentava realocar ou no fim de semana, ou em algum outro dia,
às vezes as horas semanais, né, acabam sendo mais interessantes do que as diárias, porque É. a gente consegue estudar tanto num dia, mas compensa no outro. Uhum. E aí Tudo na certo. semana a gente acaba tendo uma flexibilidade, né? Igual você falou, às vezes um dia não vai dar, mas aí no outro você consegue, e aí na semana você consegue manter um padrão ali, mais ou menos, né? Sim, exatamente. Eu tentava muito ter isso em mente. Ah, nesse dia eu não consegui fechar 6 ou 8 horas, mas eu compensei no outro, eu compensei no fim de semana, de um modo que eu consiga alcançar minha meta semanal de estudo. Então, tá tudo certo. E eu achei legal que você tem essa vibe muito assim, não deu certo? Tudo bem, outro dia eu continuo. Porque tem concurseiro que ele coloca um peso muito grande no planejamento, ou igual você mencionou na trilha, né? Em seguir a trilha perfeitamente, que se alguma coisa acontecer, que ele não consegue, ele fica se martirizando, tipo, ai, não consegui e tal. Mas você foi super tranquila. Se não conseguir, no outro dia eu continuo. Que eu acho que é o que tem que ser o certo, né? Porque a gente está seguindo um caminho que vai ali durar meses, às vezes até anos, e a gente precisa ter esse equilíbrio também, né? Sim, a nossa cabeça, ela vai comandar tudo. O emocional é muito importante. A primeira prova que eu fiz, eu tinha pouquíssimo tempo de estudo, então eu sabia que eu não seria aprovada numa colocação muito boa, mas a gente tem que entender que o processo vai ter as suas fases. E que no princípio a gente não vai ter a mesma habilidade ou a mesma destreza que a gente vai ter depois de um ano de estudo ou de 6 meses de estudo. E cada experiência, inclusive de provas que a gente não for tão bem, é importante. Por exemplo, a prova de Santa Catarina. Eu sou do Pará, então é bem longe. E aí, às vezes, a gente tem aquela angústia, e se eu perder a conexão, e se eu vou atrasar? Mas como eu já tinha uma bagagem de prova, eu já me programava para ir numa sexta-feira, ou eu fazia uma reserva flexível no hotel, tentava ter um plano B, tudo vai nos ensinando. Porque se a gente não tiver a nossa cabeça minimamente no lugar, isso pode comprometer muito o nosso desempenho, tanto no dia a dia quanto no dia da prova. Exatamente. Eu acho também que a maior batalha é a psicológica, né? De você conseguir todo dia estar ali fazendo a mesma coisa e de forma inteira, né? Sem estar presente ali também. Camila, então continua contando a sua história. Daí você se formou e começou a estudar para concurso. Conta pra gente quais foram essas provas que você prestou ali no meio do caminho, até a gente chegar nesse último concurso. Então, como eu te disse, as 2 primeiras provas que eu fiz, que eu não passei, que eu tentei conciliar, foi do TRE aqui do Pará e da PGE aqui do Pará. Isso Eram foi antes provas da graduação, não foi? Ou você já tinha se formado? Foi 2020 que você começou? no meu último ano de graduação, Uhum. quando eu comecei a estudar para concurso, mas antes de fazer a prova da ordem. Então, são concursos de pegadas um pouco diferentes, né? Porque uma Sim. era servidor da Procuradoria, não era para advocacia pública, e a outra era para técnico do TRE. E a gente sabe que o técnico, às vezes, ele vem com um número de inscritos, uma concorrência até maior que a de analista, até porque na época ainda era requisito nível médio, né? Então, não fui bem nessas 2 provas. Mas foi importante, porque, como eu te digo, foi assim que eu percebi que não seria interessante, inicialmente, pelo menos, tentar conciliar editais tão diferentes e de bancas também muito diferentes. Uhum. Depois disso, eu fiz. Santa Catarina foi a 5ª prova de TRT que eu fiz. Eu fiz o TRT do Maranhão, fiz da Paraíba, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina. Eu consegui ser aprovada em todas essas provas, mas a minha melhor colocação, sem dúvida, foi Santa Catarina. Nas outras eu fiquei no cadastro de reserva, e algo que eu tentava ter muito em mente era não ficar tão angustiada em relação a vão me chamar ou não vão me chamar, quantas pessoas vão nomear, porque a gente tem a pressa, porque estudar é cansativo, mas é algo que Sim. não está no nosso controle. Então, o que eu tinha muito em mente era, enquanto eu não for nomeada ou não tiver uma classificação muito boa, que seja realmente muito provável que me chamem, eu vou continuar estudando. Então, eu nunca parei de estudar. Eu sempre, mesmo passando nessas provas, eu continuei estudando. E, como te disse, fiz delas um instrumento para tentar melhorar. Por exemplo, no TRT de Goiás, quando saiu a lista da prova objetiva, eu estava em 4º lugar. Eu errei 3 questões nessa prova.
Só que eu tirei 8,5 na redação e isso me fez cair 22 posições. Nossa, Eu fiquei em 26º. Então eu disse, bom, a redação é o que eu preciso investir, porque eu não estou forte o bastante. E, perfeito. assim, fiquei triste? Fiquei. Mas ao invés de desistir ou de me desestimular, eu vou usar isso como combustível para na próxima tentar crescer, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter dificuldade. E Exatamente. aí eu fui justamente atrás do cursinho para melhorar a minha nota. E consegui uma nota dessa vez boa bastante para, junto com a objetiva, me garantir uma posição boa. Perfeito. Eu acho muito legal essa visão de que, tipo, eu ainda não tô boa bastante nisso, então eu vou investir para melhorar. Porque, de novo, trazendo alguns dos erros que o pessoal normalmente comete, né, para tentar trazer também outras dicas. Às vezes a pessoa vai mal em redação e a resposta dela não é como você fez, vou procurar um cursinho para tentar melhorar, ou um professor, ou treinar mais. A pessoa fica se martirizando de novo, falando, sou ruim em redação, não quer dizer que eu nunca vou conseguir, e deixa aquilo meio que sentenciar, né, a preparação. Então, muito bom isso, né? Você vê o que deu errado na prova, é lógico que a gente sente, né? A gente fica triste e tal, mas ver o que deu errado e se guiar por isso para que na próxima dê tudo certo, né? E, Camila, conta pra gente um pouquinho mais, porque acho que muita gente passa por isso, de às vezes ir bem na objetiva, mas acabar indo mal na redação. Aí, como que você colocou a redação na sua rotina de estudos? Assim, você praticou quantas vezes na semana? Ou como que foi esse processo de melhora? Então, quando abriu o edital, juntamente com isso, os cursos de discursiva geralmente começam a oferecer os preparatórios, né? Aí eu adquiri o curso específico para o TRT de Santa Catarina, que era voltado para esse modelo da FCC, que pelo menos nas provas de tribunal, eu acho que em outros concursos também, é um pouco mais subjetivo, vamos dizer assim, que não é um estudo de caso, como a FGV costuma fazer, por exemplo, como fez no TRT da Paraíba. É mesmo um texto dissertativo argumentativo sobre um tema que às vezes tem uma relevância social e pode ou não estar super relacionado ao direito. E aí eu comprei um curso específico, nesse caso, que foi do professor Rafael Reis, eu gostei muito. Eu assisti às aulas do cursinho e ia fazendo mapas mentais, tanto sobre a estrutura quanto sobre os eixos temáticos. Eu me inspirei nas tuas dicas para os mapas, só que como eu não sou tão expert das tecnologias, eu fazia manual mesmo, assim. O importante ali para mim era tentar realmente condensar as informações mais importantes. E algo que é legal também é treinar, né? No caso da redação. Eu adquiri umas correções personalizadas e eu treinava uma vez por semana. Até chegar a data da prova? Isso. Assim, eles permitem, nesse caso específico, que a gente faça até 10 dias antes da prova, salvo engano, uma semana, a última redação. Eu tentava não deixar nenhuma correção para a semana da prova, para não ficar na angústia, né? Eu tentei, assim, na semana retrasada, a prova, entregar a última. Entendi. E saber que quando a gente tem dificuldade, o processo ele vai ser um pouco frustrante. A primeira redação que eu enviei, eu acho que eu tirei 7,5, assim. Aí eu disse, meu Deus, eu tirei pior do que eu tirei na prova, como assim? Mas eu Estudei disse, tanto, não, assisti tantas aulas e piorou. pois é. Mas aí eu disse, não, vamos ver então como que eu posso melhorar, porque eles vão explicar, olha, você errou nisso, nisso e nisso, e vamos ver. E às vezes não precisa ser o 10. Claro que a gente mira no 10. Mas eu não tirei 10 na redação do TRT de Santa Catarina, por exemplo. Só que isso aliado a uma boa prova objetiva, tanto nos conhecimentos gerais quanto no específico, foi suficiente. Porque às vezes o que não pode é a gente estar super bem numa coisa e muito ruim na outra. A gente tem que estar alinhado, né? No TRT do Espírito Santo, por exemplo, eu errei 6 questões de direito. E as questões de direito têm peso 3. Então a nota cai muito, ainda que você erre só 6. E aí é aí que a gente vai vendo onde tem que melhorar.
E como era essa sua experiência de viajar, às vezes, para tão longe, assim, para ir fazer as provas? Você já mencionou que você chegava antes, né? Você ia na sexta-feira para chegar mais tranquila. Daí dá uma dica para o pessoal, assim, de organização, se você combinava com o Uber ou como que você fazia. Então, em relação ao dia da prova, eu tentava combinar ou com Uber ou com táxi. Teve situações em que eu não consegui. A prova do Espírito Santo, por exemplo, eu não consegui de jeito nenhum combinar nem com Uber, nem com táxi. A prova abria, se eu não me engano, o portão 3 horas da tarde, eu fui 11 horas da manhã. Aí Que você eu chegou disse, lá muito não mais cedo. vou, E como você almoçou? Você já não levou? almocei. Não almoçou? Não. Mas assim, como eu te digo, o perrengue ele prepara a gente para trabalhar a nossa cabeça, porque eu disse, bom, não posso perder a prova, né? Aham. Então, o que que eu vou fazer? Vou cedo. Eu levei na minha bolsa um lanchinho. Eu normalmente não como durante a prova, então eu disse, eu vou comer antes da prova, enquanto o portão não abrir, e vou esperar, porque eu sei que se eu chegar cedo e esperar, eu vou ficar menos angustiada do que se eu Uhum. correr o risco de perder a prova. Com certeza. Gente, o que tem é quando a gente, por exemplo, vê que tá aquele tanto de carro passando e trânsito para chegar, e aí o Uber não vem, e aí o aluno já chega para fazer a prova assim, o coração a mil, aí e mais a ansiedade do dia da prova, né? Como que você senta com calma para resolver? Não tem jeito. Não. Às vezes, uma coisa legal é você verificar se no hotel que você ficar ou na pousada tem outras pessoas que vão fazer prova no mesmo local ou no local próximo. No caso de Santa Catarina, por exemplo, eu fiquei num hotel em que várias pessoas iam fazer prova na UFSC, que foi onde eu fiz também. E aí nós nos juntamos, 4 pessoas, e fechamos com um motorista. Aí cada um de nós pagou o valor que ele estabeleceu, que para a gente acabou valendo pela segurança e para ele, somando o valor de cada um, ficou também vantajoso reservar para a gente o transporte. Então, pode ser também interessante se tiverem outras pessoas que estejam ali com a mesma proposta. Perfeito. Imagina que legal aí, esse pessoal que foi com você deve ter olhado assim, nossa, eu fui no Uber com a primeira colocada depois que muito chique. Aí me conta outra coisa também. Você, a partir do momento que você decidiu então estudar para a Justiça do Trabalho, daí você chegou a divergir, prestar outros concursos ou você ficou focado ali nos TRTs? Então, todas as provas que eu fiz foi de TRT. E durante 6 meses eu estudei exclusivamente para TRT. Depois que eu já estava um pouco mais avançada nesses conteúdos, com uns 7, 8 meses de estudo, eu comecei a introduzir algumas outras matérias, caso surgissem outros tribunais no meu interesse. Mas eu acabei nem fazendo essas outras provas, porque quando abriu o TRT de Santa Catarina e o TRT do Rio Grande do Norte, eu disse, não, ainda vem prova de TRT por aí, e eu vou me manter no meu foco. Até porque, assim, para mim, a Justiça do Trabalho ela tinha um brilho especial, porque ela tem uma função importante de justiça social, né? Então, eu queria muito passar na Justiça do Trabalho. E, para mim, assim, o mais legal é porque foi um gosto que surgiu enquanto eu estudava para concurso. Na faculdade, eu não tinha tanta afinidade com o trabalhista, eu não advoguei na área trabalhista, mas à medida que eu fui estudando para as provas, eu aprendi a gostar muito do direito do trabalho. E aí eu queria conseguir aquilo não só por mim, mas para no futuro ser um instrumento de justiça social ali dentro. Uhum. E aí eu me mantive nesse foco. Pelas próprias atribuições, então, do cargo, né? O que você vai fazer daqui para frente. Isso. E você tá animada, Camila? Ah, eu tô. Eu Já tem tô. alguma expectativa de nomeação? Então, o concurso está previsto para ser homologado em abril. Uhum. Então, antes de abril, a gente sabe que eles não vão nomear. Depois disso, eu não sei, né? Depende muito da distribuição de vagas pelo Conselho Superior, as autorizações. Mas, como eu te disse, ainda assim, mesmo com essa aprovação, eu não parei de estudar. Eu continuo estudando, porque eu sei que o estudo, se não for para outro concurso, ele vai me ajudar lá dentro. Com certeza. Conhecimento, a gente sabe que nunca é inútil, ele sempre agrega. É.
Ai, que linda! Das minhas também. Também sou desse grupinho aí, de a gente sempre tentar melhorar, né? Eu acho muito legal essa ideia de, tipo, o concurso não ser o marco final dos estudos, né? Porque, poxa, pensa só, você vai entrar, você vai exercer atribuições lá dentro, que quanto mais conhecimento técnico, principalmente assim, relacionado ao cargo você tiver, melhor servidor você vai ser, né? Então, eu tenho certeza que você vai brilhar lá dentro ou em qualquer outro concurso assim que você pense em assumir. E você tem alguma preferência assim dos TRTs? Porque Santa Catarina é maravilhoso, né, também, mas fica longe da sua casa, né? Isso para você é uma questão, não é? Como que foi? Conta pra gente, invadindo sua vida pessoal. Não, quando eu escolhi estudar para concurso, eu sabia que se eu ficasse restrita ao meu estado, minha possibilidade ia ser muito limitada, porque os concursos eles são geralmente uma vez a cada 4 anos, né? A maioria é prorrogado. E aí eu teria uma única chance. Então, eu decidi estar aberta a ir para onde quer que eu fosse chamada. E assim, eu tenho uma flexibilidade que me possibilita isso, né? Eu não tenho, por exemplo, filhos, eu não tenho um esposo que tenha um trabalho aqui, que exija que eu fique na minha cidade. Meus pais também ainda não são muito idosos. Então, eu tenho essa possibilidade de me deslocar. E Santa Catarina realmente eu achei muito lindo Florianópolis, que foi onde eu fiz a prova, e é um lugar assim que eu acho que muita gente almeja, porque a gente sabe que mesmo nos interiores as lotações são boas, porque tem estrutura, tem qualidade de vida, é um estado assim que eu vejo realmente muito elogiado. Eu não conhecia, a primeira vez que eu fui foi para fazer a prova e eu gostei muito. Nossa, eu gosto muito de Joinville. Eu fui lá muitas vezes na época que eu dançava. E eu fiz a prova lá também, quando eu fiz a prova da Cefaz Santa Catarina. E de Itajaí também, que é no interior, é perto de Balneário Camboriú ali, que seria onde eu seria lotada, assim, muito provavelmente. E apaixonei. Então, recomendo essas duas cidades, se tiver a opção para você. Tenho certeza que lá ia ser muito bacana também. E Camila, me conta uma coisa, agora eu quero saber dos mapas também. Como que foi essa experiência com eles? E eu queria entender um pouquinho também como que você gostava de colocar eles nos seus estudos. Vamos lá, os mapas eles me ajudaram em vários aspectos, em várias etapas da minha preparação. Por exemplo, enquanto eu ainda estava avançando no conteúdo, era um instrumento de revisão, né? Principalmente porque no direito a gente tem, eu vejo pelo menos dessa forma, matérias com características bem definidas. Por exemplo, algumas têm um aspecto doutrinário mais forte. Uhum. Por exemplo, a parte principiológica da grande maioria das matérias, a parte de teoria da Constituição, a parte também de organização administrativa. E a gente sabe que não é viável em toda a revisão você reler o PDF inteiro, ou então você ler um capítulo inteiro de um livro. E mesmo o resumo, naquele formato tradicional, para mim, como te falei, não funcionou muito, porque eu não conseguia otimizar o meu tempo. Eu demorava muito para fazer. E aí, nessas matérias doutrinárias, os mapas eles surgiram como um bom instrumento de revisão, porque eles já traziam aspectos doutrinários que vinham nas questões, né, sem que eu precisasse, de repente, reler todo um PDF, todo um capítulo de um livro. Ao mesmo tempo, eles também me ajudaram muito em matérias que eu considero bastante legalistas, como, por exemplo, a lei de licitações e contratos e o regime jurídico único, que nas provas a gente vê muito letra da lei, só que são matérias com vários detalhes, muitos prazos. No caso das licitações, tem modalidades, tem tipos, coisas que você precisa realmente decorar. E os mapas, eles eram um instrumento, assim, para ter de uma forma mais didática e também mais acessível esses dados que eu precisava gravar para as provas. Depois que eu avancei um pouco mais nos estudos, eu continuei mantendo os mapas das minhas revisões e eu passei a incluir eles em mais uma etapa, que era algo que eu gostava de fazer, né? Um dia antes da prova, eu pegava cada matéria e eu selecionava pelo menos uns 3 assuntos dentro de cada matéria, ou que eu achava que tinha uma probabilidade grande de cair, ou em que eu tinha dificuldade e tinha uma probabilidade maior de errar. E aí eu fazia a revisão pelos mapas.
porque era uma revisão mais rápida, mais dinâmica, e em que eu ia ali naqueles pontos principais. Então, por exemplo, ato administrativo, que é uma matéria um pouco mais doutrinária. Você não tem tanto da lei na parte de ato administrativo. Eu ia ali no mapa e fazia minha revisão, porque é um assunto que tem uma incidência grande de questões. Né? A mesma coisa, regime jurídico único dos servidores, a parte de processo administrativo, que o rito sumário tem um prazo, cada sanção tem a sua prescrição. Eu ia ali na véspera da prova e dava uma olhada nesses prazos. E me ajudava a, de véspera, registrar aquelas informações. Ai, E também, como eu te perfeito. falei, inspirou até a fazer os meus próprios mapas. Na época que eu comecei a estudar, ainda não tínhamos mapas de direito e processo do trabalho, que eu comecei a estudar em 2022. E aí eu disse, eu vou me inspirar nesses e fazer os meus próprios. Aí, como eu disse, eu fiz no manual, que eu não sou tão virada nessa parte tecnológica, mas, assim, tentando seguir esse modelo de o que é mais importante de colocar de jurisprudência, de doutrina e da lei. Então, me ajudou em muitos aspectos. Ai, que legal, muito feliz mesmo. Camila, caramba, parabéns mesmo por essa conquista, parabéns por toda essa força que você mostrou durante esse equilíbrio, né? Eu acho que você me pareceu assim, uma pessoa muito equilibrada, muito centrada e muito, como fala, muito forte mesmo mentalmente, assim, de não se deixar abalar pelas intempéries, né? Porque entende que elas existem e fazem parte do caminho, muito legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o concurseiro que está trilhando ainda essa jornada, ainda não conseguiu a primeira aprovação. Então, ele está ainda naquela coisa de ainda não acredita que consegue, ainda está, às vezes, pensando em desistir. Alguma coisa que você gostaria de ter ouvido lá quando você começou? Olha, teve uma coisa que eu ouvi e que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que foi muito importante para mim, que foi mais ou menos assim: não se reprove, deixe que os outros reprovem você. Tipo, não cante derrota antes do tempo. Legal. Siga o processo, respeite o processo e uma hora você vai chegar lá. Como eu te disse, eu comecei estudando de um jeito errado, não passei, depois eu aprimorei os meus estudos, e até passei em primeiro lugar, eu fiz 5 provas, e em algumas eu consegui uma colocação melhor, como a de Goiás, em que eu fiquei em 26º, e outras eu fiquei lá pelo cento e tantos, quase 200 e tantos, assim. Então, é realmente um processo. E eu acho que algo que ajuda muito é abraçar a nossa escolha. Eu sempre tentei ter em mente que estudar para concurso não tinha sido uma imposição de ninguém, tinha sido uma escolha minha. Então, que eu tinha que abraçar a minha escolha, porque foi algo que eu tinha decidido para a minha vida. E também reconhecer a hora de pedir ajuda. Eu acho que quando a gente está ansioso, está preocupado, de repente fazer algo que possa nos alimentar, seja uma terapia, seja uma atividade física, seja um momento de lazer. Eu tentava investir nas 3 coisas na medida do possível, né? A gente sabe que não há tempo e às vezes nem recursos financeiros para os 3, mas na medida do possível, eu acho que são essas coisas assim que eu gostaria de compartilhar. Ai, que fofa, adorei. Camila, muito obrigada pela participação, muito obrigada por compartilhar com a gente da sua jornada, dos seus métodos. Tenho certeza que o pessoal vai ficar super inspirado depois de ver essa conversa e também querer correr atrás da própria aprovação. Muito obrigada mesmo, parabéns mais uma vez pela sua Eu que conquista agradeço. e que continue sempre voando muito alto e brilhando muito, que você é uma pessoa brilhante. Obrigada, Laura. E ó, para você que está assistindo o vídeo também, deixe o seu like, porque eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal também para acompanhar outros vídeos meus e outras entrevistas também. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que depois a Camila vem cá, né, Camila? Vem cá e responde as dúvidas de vocês também sobre a preparação dela, alguma coisa específica que vocês queiram perguntar também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Camila, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.